Muitas pessoas até conseguem tirar várias lições de um texto, de uma narrativa textual da Bíblia, e acham que com isso estão fazendo um esboço. Olha, uma narrativa textual precisa ser observada pelo menos duas coisas. A primeira, alguns pregadores até conseguem fazer. A segunda, pouquíssimos pregadores fazem. Numa narrativa textual, uma coisa muito importante a se observar é qual é a centralidade da narrativa, ou seja, qual é o foco narrativo, qual é o ápice da narrativa textual. E a segunda coisa é, dentro dessa narrativa textual, o foco dela, depois de se identificado, é observar em que ponto isso aponta para Cristo, para que nós não tenhamos uma mensagem antropocêntrica e nem triunfalista. Como exemplo aqui, eu gostaria de citar, por exemplo, Zaqueu. Qual o foco narrativo da história de Zaqueu, encontrado em Lucas, capítulo número 19, versículo 1 ao 10? Bom, quando você olha para a história de Zaqueu, o que mais te chama a atenção? Ou como a história de Zaqueu ela se sobressai de muitas outras? Você deve concordar comigo que na narrativa textual a respeito de Zaqueu, o foco narrativo, o âmago da história, a centralidade do foco está no fato de Zaqueu ter buscado uma estratégia para ver Jesus. Ele subiu numa figueira para ver Jesus. Se você olhar para outras narrativas, nenhuma outra narrativa traz esse cenário ilustre que Zaqueu propõe. O encontro com Jesus, a transformação, são cenários semelhantes a outros, como a mulher do fluxo de sangue, Jairo, o encontro de Jesus com os discípulos, mas com Zaqueu, o fato de ter subido em uma figueira para ver Jesus é sim um foco narrativo tênue e importante. Então, encontrado esse ponto narrativo, eu preciso agora identificar em que isso aponta para Cristo. Se eu não fizer isso, eu teria uma mensagem antropocêntrica e uma mensagem triunfalista. Como isso aponta para Cristo? Perceba, aqui está o grande banco da questão das narrativas textuais. Se o ápice da história de Zaqueu ele tem encontrado uma maneira de ver Jesus, perceba que se eu termino nisso, a centralidade, a grande estratégia é de Zaqueu, a grande ideia é de Zaqueu, e aqui até esse momento eu tenho uma mensagem antropocêntrica e até triunfalista, porque se eu aponto isso para a minha congregação, eu vou acabar afagando o ego deles. Mas perceba, no versículo 1 diz que Jesus entrou na cidade de Jericó. Então não foi Zaqueu que teve a grande ideia de ver Jesus ou de planejar tudo para ver Jesus. Jesus, quando entrou na cidade de Jericó, como é onisciente, sabia de todas as coisas nos bastidores. Na verdade, é Jesus que está projetando tudo para ter um encontro com Zaqueu. Perceba como eu virei o cenário. Não é Zaqueu agora que está tendo a ideia brilhante de ver Jesus, mas é Jesus que planejou tudo para que tivesse um encontro com ele. Então, esses são os dois aspectos da mensagem dentro da narrativa que eu percebo que muitos pregadores acabam pecando, porque eles esfarelam a narrativa, tentando achar várias ações e esquecem o foco narrativo principal, e muitos deles acabam também não apontando para Cristo e transformam a mensagem em uma mensagem triunfalista. Que Deus possa te abençoar, te iluminar. Eu tenho um curso aí, Escola de Pregador de Jonathan Edwards, tem uma aula, a última aula que eu lancei foi sobre isso, como encontrar a verdade cristocêntrica ou cristológica dentro das narrativas textuais, tá bom? Então, para mais informações, nos procure no PV e vai ser bênção para a sua vida, para o seu ministério, em nome de Jesus.